a fuga de Alcatraz. Em seu auge, esta era a prisão de segurança máxima que ninguém nunca conseguia escapar. Localizada em uma ilha solitária no meio da Baía de São Francisco, Alcatraz, também conhecida como The Rock, abrigava prisioneiros desde a Guerra Civil. Mas foi em 1934, o auge de uma grande guerra contra o crime, que Alcatraz foi fortalecida e se tornou a prisão mais segura do mundo. Seus detentos eventualmente incluíam inimigos públicos perigosos, como Al Capone e George Machine Gun Kelly, criminosos com histórico de fugas, e o ocasional personagem estranho, como era o infame Birdman of Alcatraz. Na década de 1930, Alcatraz já era um lugar amedrontador, cercado pelas águas frias e agitadas do Pacífico. O seu redesenho incluiu grades de ferro mais resistentes, uma série de torres de guarda estrategicamente posicionadas e regras rigorosas, incluindo uma dúzia de verificações diárias dos prisioneiros. A fuga parecia quase impossível, apesar das probabilidades. De 1934 até o fechamento da prisão, em 1963, 36 homens tentaram 14 fugas separadas. Quase todos foram capturados ou não sobreviveram à tentativa. O destino de 3 detentos em particular, no entanto, permanece um mistério até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos contar a sua história. Os fugitivos. Frank Morris chegou a Alcatraz em janeiro de 1960, após ser condenado por roubo a banco, furto, vários outros crimes e por repetidas tentativas de fuga em várias prisões. No mesmo ano, um prisioneiro chamado John Anglin foi enviado a Alcatraz, a quem logo se juntou seu irmão Clarence, no início de 1961. Os 3 já se conheciam de passagens anteriores pela prisão. Designados para celas vizinhas, eles começaram a elaborar um plano de fuga. Morris, conhecido por sua inteligência, liderou o planejamento. Eles receberam ajuda de outro detento, Allen West. Desaparecidos. Em 12 de junho de 1962, a rotineira verificação das camas logo pela manhã revelou algo fora do comum. 3 detentos não estavam em suas celas. Eram eles John Anglin, seu irmão Clarence e Frank Morris. Em suas camas foram encontradas cabeças falsas, habilmente construídas com gesso, tinta da cor da pele e cabelo humano real que aparentemente enganaram os guardas noturnos. A prisão foi colocada em lockdown e uma busca intensiva começou. Reunindo as pistas, o FBI foi notificado imediatamente e começaram a pedir ajuda para resolver o caso. O escritório do FBI em São Francisco solicitou que as delegacias em todo o país verificassem se havia registros dos prisioneiros desaparecidos e de suas tentativas anteriores de fuga, pois todos os 3 já haviam tentado fugir antes. Também entrevistaram os parentes dos homens, compilaram todos os registros de identificação deles e pediram a operadores de barcos na Bahia que ficassem atentos a qualquer destroço. Dentro de 2 dias, um pacote de cartas lacrado com borracha e relacionado a eles foi recuperado. Mais tarde, algumas peças de madeira em formato de remo e pedaços de câmara de ar de borracha foram encontrados na água. Um colete salva-vidas caseiro também foi descoberto na praia de Cronkite, mas extensas buscas não encontraram outros itens na área. Montando o plano. À medida que os dias passavam, o FBI, a Guarda Costeira, as autoridades do Bureau de Prisões e outros começaram a encontrar mais evidências e a tentar juntar as peças do engenhoso plano de fuga. O FBI foi ajudado pelo detento Allen West, que não conseguiu sair de sua cela a tempo de fugir, e começou a fornecer informações. Eis o que o FBI descobriu. O grupo havia começado a planejar a fuga no mês de dezembro anterior, quando um deles encontrou algumas lâminas de serra antigas. Usando ferramentas rudimentares, incluindo uma furadeira caseira feita do motor de um aspirador de pó quebrado, os conspiradores soltaram as grelhas de ar no fundo de suas celas, perfurando buracos próximos uns dos outros para que toda a secção da parede pudesse ser removida. Depois disso, eles esconderam os buracos com o que tinham disponível, como uma mala, um pedaço de papelão, etc. Atrás das celas, havia um corredor de serviço comum e sem vigilância. Eles percorreram esse corredor e subiram até o telhado do bloco de celas dentro do prédio, onde montaram uma oficina secreta.
Lá, revezando-se para vigiar os guardas à noite, antes da última contagem, eles usaram uma variedade de materiais roubados e doados para construir e esconder o que precisavam para escapar. Mais de 50 capas de chuva que roubaram ou reuniram foram transformadas em coletes salva-vidas improvisados e em um bote de borracha de 6 por 14 pés, cujas costuras foram cuidadosamente costuradas e vulcanizadas pelos canos de vapor quente da prisão. Na verdade, essa ideia veio de revistas encontradas nas celas dos prisioneiros. Eles também construíram remos de madeira e converteram um instrumento musical em uma ferramenta para inflar o bote. Ao mesmo tempo, eles estavam procurando uma saída do prédio. O teto tinha cerca de 9 metros de altura, mas usando uma rede de tubulações eles subiram e eventualmente abriram a ventilação no topo do eixo. Eles a mantiveram temporariamente no lugar através de um parafuso falso de sabão que eles fabricaram. A fuga. Na noite de 11 de junho, eles estavam prontos para partir. West, no entanto, não havia removido completamente a grade de ventilação de sua cela e foi deixado para trás. Os outros 3 entraram no corredor, pegaram seus equipamentos, subiram e saíram pela ventilação e chegaram ao telhado da padaria ao lado da casa das celas. Em seguida, eles desceram pela chaminé da padaria, pularam a cerca e seguiram secretamente para a costa nordeste da ilha, onde lançaram seu bote. O mistério continua. O que aconteceu em seguida continua sendo um mistério. Eles conseguiram atravessar a baía, chegar a Angel Island e depois cruzar o estreito de Raccoon para o condado de Marin. Seria isso o planejado? Ou o vento e as ondas foram demais para eles? Muitas pessoas se esforçaram muito para provar que os homens poderiam ter sobrevivido, mas a pergunta continua: eles sobreviveram? A investigação do FBI na época concluiu o contrário, pelos seguintes motivos. O facto de cruzarem a baía. Sim, jovens já nadaram mais de 1 milha de Alcatraz até Angel Island. Mas com as fortes correntes e a água gelada da baía, as chances estavam claramente contra esses homens. 3 homens seguindo o caminho por terra firme. Segundo o informante do FBI na prisão, o plano era roubar roupas e um carro assim que chegassem em terra. Mas a investigação nunca encontrou roubos desse tipo, apesar da natureza de alto perfil do caso. Seus laços familiares. Se os fugitivos tivessem ajuda, o que não ficou confirmado. As famílias pareciam improváveis, pois não teriam os meios financeiros para fornecer qualquer suporte real. Eles continuam desaparecidos. Durante os 17 anos em que o FBI trabalhou no caso, nenhuma evidência credível surgiu sugerindo que os homens estivessem vivos nos Estados Unidos ou no exterior. O FBI encerrou oficialmente o caso em 31 de dezembro de 1979 e transferiu a responsabilidade para o Serviço de Marshals dos Estados Unidos, que continua investigando na remota possibilidade de que o trio ainda esteja vivo. Espero que tenham gostado desse vídeo intrigante sobre a fuga de Alcatraz. Se você curtiu e ficou fascinado com essa história de fuga audaciosa, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos incríveis como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Se você tiver alguma teoria sobre o que aconteceu com fugitivos de Alcatraz ou se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades históricas. Um grande abraço!